Durante 6 anos, a Alemanha mobilizou toda a sua capacidade industrial e científica para sustentar a sua força militar. O que construíram não eram simples ferramentas de combate. Projetaram foguetes, tanques, aeronaves e sistemas que, na época, superavam o que qualquer outro país tinha. Com esse tipo de recurso, a guerra adquiriu outra dimensão. Mas quando chegou o fim, esse arsenal não desapareceu imediatamente. Algumas peças foram abandonadas em meio a retiradas caóticas. Outras ainda estavam em trânsito quando tudo já havia terminado. Parte do material foi apreendida pelas tropas vencedoras, enquanto outro segmento foi ocultado, afundado ou desviado através de canais não oficiais. Muitos desses elementos terminaram em depósitos estrangeiros, em mãos privadas ou reapareceram em conflitos que nada tinham a ver com a Europa. Passaram-se os anos, e certos achados voltaram a gerar perguntas. Alguns objetos foram reutilizados, outros jamais foram novamente tocados. O que foi, na realidade, das armas nazistas após a Segunda Guerra Mundial? A última ofensiva, o uso extremo do arsenal nazista na queda do Reich. Nos últimos meses do conflito, o exército alemão utilizou tudo o que restava em seus arsenais. Não foi uma retirada planejada nem uma defesa coordenada. Foi um esforço para frear o avanço inimigo com qualquer peça operacional. Projéteis, tanques, aviões prontos para decolar. O que se havia fabricado durante anos foi empregado sem reservas, em cidades em ruínas, passos montanhosos gelados e túneis ferroviários convertidos em posições defensivas. No fronte oriental, os tanques Tiger resistiram na Prússia Oriental e perto de Königsberg. Graças à sua blindagem grossa e canhões de longo alcance, detiveram temporariamente unidades soviéticas. Mesmo assim, eram poucos e o combustível escasseava. Alguns foram abandonados após danos ou falhas mecânicas. Vários foram recuperados pelo Exército Vermelho e enviados a território soviético para serem analisados. No oeste, as unidades alemãs usaram artilharia autopropulsada e lançadores de foguetes múltiplos de florestas nas Ardenas. Durante a ofensiva de dezembro de 1944, conhecida pelos aliados como Batalha do Saliente, foram disparados obuses de 150 mm e foguetes de curto alcance. Embora não tenham conseguido mudar o rumo geral, causaram danos materiais e baixas entre as fileiras inimigas na Bélgica. A Luftwaffe, ainda ativa, colocou em serviço os primeiros caças à reação. Os Mi-262 conseguiram derrubar bombardeiros sobre o Reno. Embora oferecessem maior velocidade, seu efeito foi limitado pela escassez de combustível e peças. Alguns desses aviões foram encontrados intactos pelas tropas americanas em hangares subterrâneos na Baviera. Nas ruas de Berlim, os batalhões alemães utilizaram lançadores de foguetes portáteis, minas e fuzis automáticos. O Sturmgewehr 44 foi usado por milicianos sem experiência. Seu design compacto e capacidade de disparo o tornavam útil em espaços reduzidos. Alguns foram recolhidos pelos soviéticos e depois examinados para serem replicados. De plataformas nos Países Baixos, ainda eram lançados foguetes V2 sobre Londres, Norwich e Antuérpia. Eram imprecisos, mas sua velocidade e alcance surpreenderam. Nos últimos 5 meses do conflito, foram disparados mais de 3.000. Ao terminar a guerra, as bases foram tomadas pelas forças britânicas e parte do material não usado foi trasladada para laboratórios para estudo. Em águas norueguesas, submarinos do tipo 21 se preparavam para operações de longo alcance. Esses modelos podiam permanecer submersos mais tempo que outros. Não chegaram a combater. 2 foram capturados pelas forças britânicas e analisados para programas de desenvolvimento naval posteriores. No norte da Itália, soldados alemães usaram explosivos ocos, armas leves e projéteis anticarro para frear os aliados perto de Bolonha. Também empregaram minas improvisadas feitas com materiais industriais. Em cidades como Bolzano e Merano, adaptaram-se a combates urbanos usando armas criadas originalmente para ofensivas rápidas. Nos últimos dias de abril, Berlim foi o cenário de uma última resistência. Foram empregados canhões antiaéreos na horizontal contra blindados soviéticos e foguetes não detonados como minas. Muitas dessas armas foram destruídas ou ficaram entre os escombros.
As que sobreviveram foram enviadas a Moscou ou Washington para serem examinadas. Depois da ocupação, começou uma classificação meticulosa. Todo tanque, fuzil ou foguete em bom estado foi registrado, embalado e trasladado para análise técnica. Os ensaios começaram pouco depois em laboratórios e campos de prova dos países aliados. Apreensões no caos, o saque de guerra que não conseguiu escapar. Enquanto as linhas do eixo desmoronavam, muitas armas continuavam em uso, em trânsito ou ainda em produção. A queda do Terceiro Reich não foi imediata. Entre março e maio de 1945, as fábricas continuavam operando, trens cruzavam o território com material militar, e alguns oficiais tentavam reagrupar unidades em zonas ainda defendidas. Em meio a esse caos, as forças aliadas começaram a interceptar equipamentos antes que fossem utilizados ou escondidos. No leste, durante os combates na Silésia, as tropas soviéticas tomaram veículos operacionais, canhões autopropulsados e rifles de precisão em grandes quantidades. Nem todos estavam armazenados. Alguns foram encontrados em rotas de escape e estações. Ao serem cercadas, as colunas alemãs abandonavam sua carga para continuar a pé. Inclusive, houve trens tomados sem resistência. Um dos achados mais relevantes foi a planta subterrânea de Mittelwerk, no centro do país. Ali ainda eram fabricados foguetes VE-2. Ao entrar, os soldados americanos encontraram mais de 500 unidades em diferentes estágios de montagem. Junto a elas havia planos, moldes, sistemas de guia e motores recém-montados. Alguns engenheiros foram detidos, outros haviam escapado. Os componentes foram trasladados em pouco tempo para instalações nos Estados Unidos. Em outras regiões, tropas britânicas encontraram hangares camuflados com caças a reação a meio carregar. Em Schleswig-Holstein, uma pista aérea continha modelos Me-262 com combustível e armamento prontos. Alguns foram desmontados no local, outros transportados completos para o Reino Unido. Ali foram realizadas provas de voo para avaliar seu comportamento. Os dados extraídos foram aplicados depois em novos modelos de aviação militar britânica. No sul da Alemanha, unidades americanas assumiram o controle de depósitos subterrâneos que continham armas químicas sem usar. Estavam armazenadas em recipientes selados e prontas para serem enviadas. A documentação incluía rotas para instalações na Checoslováquia, o que indica que sua distribuição ainda estava prevista. Essas reservas foram retiradas sob vigilância e enterradas posteriormente. Ao mesmo tempo, as forças francesas que vinham da Alsácia encontraram tanques Panther em estado operacional. Alguns foram reparados por técnicos locais e utilizados no exército francês durante o pós-guerra. Os manuais encontrados e as peças de reposição permitiram mantê-los ativos durante anos. O Exército Vermelho também localizou laboratórios móveis e vagões com sistemas de radar, rádios avançados e protótipos não finalizados. Muitos desses equipamentos foram enviados por trem para centros de pesquisa na Ucrânia e Bielorrússia. O interesse principal era entender seu funcionamento e determinar se podiam adaptar-se a necessidades próprias. Parte dessa tecnologia foi reutilizada em décadas seguintes. Nos Alpes bávaros, um comboio detido por forças americanas transportava peças de foguetes, motores de aviação e documentação técnica. Os responsáveis tentaram destruir a carga, mas apenas parte foi atingida. O resto foi classificado. Esse tipo de apreensão permitiu aos aliados acessar tecnologia que ainda não havia sido implantada, mas estava quase pronta. Em zonas rurais, a retirada acelerada deixou para trás armazéns intactos. Em povos próximos à fronteira suíça, foram descobertos porões com fuzis novos e caixas de munição. Alguns foram recolhidos por tropas em trânsito, outros ficaram sob controle das novas autoridades. Em poucos meses, tudo o que não foi destruído mudou de mãos. Veículos, projéteis, sistemas de visão noturna, rádios, motores e ferramentas foram carregados em caminhões, trens e aviões com destino a campos de prova e arsenais dos países vencedores. Essas apreensões foram planejadas. Frequentemente, equipes técnicas aliadas acompanhavam as unidades de combate para reconhecer e assegurar o que era valioso. Seus listados incluíam desde foguetes de longo alcance até visores e mecanismos básicos. O objetivo não era apenas recuperar armamento, mas estudar a fundo como havia sido projetado. Réplicas inesperadas.
Como o Ocidente reutilizou o poder alemão. Depois de apreender armamento nazista em fábricas, rotas de transporte e zonas de combate, os países vencedores não o armazenaram como relíquia, começaram a utilizá-lo. A tecnologia desenvolvida pelo inimigo foi trasladada para campos de treinamento, bases aéreas e laboratórios. Tanques, rifles, mísseis, caças e submarinos foram estudados, modificados e postos à prova por técnicos dos exércitos aliados. Nos Estados Unidos, uma parte considerável dos foguetes V-2 foi enviada para o Novo México. Lá, em instalações militares, foram reconstruídos com a ajuda dos próprios engenheiros alemães, agora sob vigilância. Foram realizados mais de 70 lançamentos experimentais. Os resultados serviram para ajustar trajetórias, aperfeiçoar sistemas de guia e preparar novos modelos de mísseis de médio alcance. O Reino Unido realizou ensaios similares. Na base de Farnborough, técnicos britânicos colocaram em voo caças Mi-200 e 62 que haviam sido apreendidos quase intactos. Pilotos da Força Aérea realizaram manobras e avaliaram seu comportamento. O observado foi integrado no design de aeronaves posteriores como o Gloster Meteor. A França também aproveitou parte do material. Durante a reconstrução de suas forças armadas, incorporou tanques Panther recuperados em território nacional. Alguns foram recondicionados, pintados novamente e empregados por unidades blindadas. Em testes comparativos realizados perto de Paris, técnicos militares constataram que tinham vantagens específicas em certos tipos de terreno. A União Soviética optou por uma estratégia mais ampla. Fábricas completas foram desmontadas e trasladadas por trem para zonas industriais do interior. A réplica do foguete V-2, denominada R-1, foi construída a partir de peças e planos confiscados. Engenheiros alemães detidos colaboraram com pessoal local nas primeiras testes de lançamento. Em paralelo, foram estudadas versões do tanque Tiger II e sistemas de artilharia automática para integrar essas ideias no novo armamento soviético. Na Noruega, submarinos alemães do tipo 21 foram examinados pela Marinha Britânica. Buscava-se entender a duração prolongada de imersão, o sigilo mecânico e a autonomia melhorada. Esses princípios influenciaram os designs das décadas seguintes, tanto em navios americanos quanto soviéticos. Outros sistemas capturados foram as bombas guiadas. O Fritz E-6, utilizado pela Alemanha nos últimos meses de guerra, foi analisado por técnicos norte-americanos. Seu mecanismo de controle remoto e queda estabilizada se tornou a base para as primeiras versões de munição de precisão moderna. Também foram testadas munições experimentais. Em campos de artilharia, foram desmontados e avaliados projéteis subcalibrados, cargas ocas e modelos projetados para atravessar blindagem. Os relatórios técnicos comparavam seus resultados com os padrões aliados. Algumas dessas características foram depois incorporadas em programas de desenvolvimento de armamento convencional. Inclusive as armas leves foram avaliadas. Soldados americanos treinavam com subfuzis MP-400 e fuzis Sturmgewehr para testar sua confiabilidade, velocidade de disparo e facilidade de uso. Esses testes ajudaram a definir detalhes que seriam implementados mais tarde em modelos como o M-16. O processo não se limitou ao uso militar. Empresas vinculadas à indústria bélica também acessaram peças, planos e materiais. Fabricantes de aviação, eletrônica e metalurgia receberam lotes para analisar aplicações práticas. Parte desse conhecimento foi adaptada a processos industriais sem relação direta com o combate. Inclusive equipamentos deteriorados foram aproveitados. O que não podia ser reutilizado para disparar serviu para práticas de reparação, formação técnica ou testes de resistência. O material apreendido se transformou em ferramenta de aprendizagem sem importar sua procedência. Mercado negro, armas nazistas em guerras de outros países. Quando o conflito na Europa terminou, milhares de armas alemãs ficaram fora do controle direto dos exércitos vencedores. Algumas foram subtraídas antes de serem inventariadas. Outras foram vendidas por soldados, funcionários ou intermediários que entenderam seu valor fora do campo de batalha. Assim começaram os traslados não oficiais de fuzis, canhões, veículos e sistemas completos dos depósitos do Terceiro Reich para enfrentamentos em outras regiões. No Oriente Médio, várias facções incorporaram armamento alemão antes que a década de 1940 terminasse.
Grupos armados na Palestina, Síria e Egito utilizaram fuzis Mauser, submetralhadoras MP-400 e metralhadoras MG-42. Algumas peças provinham de depósitos abandonados no norte da África. Outras chegaram através de intermediários que cruzavam o Mediterrâneo sem controles alfandegários. Durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948, foi reportado o uso de projéteis alemães, morteiros e pistolas Luger em distintas frentes. As armas estavam operacionais e, em alguns casos, modificadas localmente. Relatórios britânicos confirmaram que parte do material não provinha de arsenais próprios, mas coincidia com modelos alemães recuperados após a rendição. Na América do Sul, a situação tomou outro rumo. Oficiais alemães, refugiados na Argentina e Chile, estabeleceram vínculos com estruturas militares locais. Por essa via foram compartilhadas armas, planos e conhecimentos técnicos. Algumas unidades de treinamento na Argentina incorporaram metralhadoras e fuzis de fabricação alemã durante os anos 50. Também foram encontrados manuais e catálogos técnicos em idioma alemão entre os materiais de instrução. Na África, potências coloniais transferiram armamento alemão para unidades locais durante as guerras de independência. Fuzis Mauser foram utilizados na Argélia e metralhadoras MG em zonas do oeste africano. Embora não fossem modelos novos, sua resistência e potência os tornavam úteis em contextos de combate irregular. Alguns continuaram operacionais até os anos 70. O mercado negro europeu facilitou outras rotas. Milhares de armas foram extraídas da Alemanha por meio de trens sem controle, veículos privados e redes clandestinas. Algumas terminaram em mãos de grupos armados nos Balcãs. Outras foram vendidas em cidades como Marselha, Nápoles ou Viena, onde antigos combatentes e comerciantes realizavam trocas por dinheiro, objetos de valor ou favores políticos. Na Ásia, uma parte do material chegou à Indochina. Tropas francesas no Vietnã reutilizaram fuzis, granadas e sistemas de comunicação alemães. Muitas dessas peças haviam sido transferidas como excedente ou redistribuídas entre exércitos aliados. Apesar de não ser armamento moderno, funcionavam eficazmente em combates em selva ou regiões montanhosas com infraestrutura limitada. Em cenários sem participação estatal direta, o armamento nazista também encontrou uso. Grupos paramilitares na Europa Oriental empregaram pistolas, lançadores de granadas e explosivos alemães remanescentes. Algumas dessas armas foram utilizadas em enfrentamentos contra novas autoridades comunistas. A origem exata do material nem sempre pôde ser rastreada pelos serviços de segurança locais. Certos envios não passaram por canais de venda, mas foram transferidos por afinidade ideológica. Alguns oficiais alemães em fuga ofereceram armamento a simpatizantes em troca de ajuda, documentos ou refúgio. Embora não tenha existido coordenação centralizada, essas redes permitiram que parte do material ficasse fora do alcance das forças de ocupação. Com o passar do tempo, rastrear essas peças tornou-se cada vez mais difícil. Algumas foram modificadas ou misturadas com arsenais nacionais. Outras ficaram armazenadas, abandonadas ou destruídas em combates posteriores. A circulação desse armamento fora de registros oficiais foi ampla e deixou rastros em vários conflitos regionais. Mísseis, jatos e máquinas de velocidade, o que não sabiam que funcionaria. Nos últimos anos de guerra, o regime nazista impulsionou desenvolvimentos que desafiavam os padrões técnicos da época. Tratava-se de aviões com maior velocidade, foguetes com maior alcance e protótipos que superavam as capacidades militares conhecidas até então. Alguns chegaram a ser usados de forma limitada, outros ficaram em estado de teste. Mas uma vez avaliados pelos vencedores, seu design marcou o início de uma nova etapa tecnológica. O caso mais representativo foi o do foguete V-2. Construído como arma de represália, foi lançado contra cidades como Londres, Liege e Antuérpia. Sua precisão era baixa, mas sua velocidade e autonomia o converteram no primeiro míssil balístico funcional. Após a rendição, Estados Unidos e União Soviética recuperaram peças, esquemas e pessoal do programa. Em White Sands, foram lançados mais de 60 V-2 entre 1945 e 1950. Cada teste serviu para afinar sistemas de guia e calcular trajetórias para futuros mísseis de alcance médio.
Os técnicos norte-americanos não só documentavam os lançamentos, também integravam os dados em modelos teóricos que depois influenciariam em programas espaciais. Ao mesmo tempo, a União Soviética fabricou uma réplica exata do V-2, chamada R-1, que foi lançada em 1948 de Kapustin Yar. Embora fosse uma cópia direta do modelo alemão, seu desenvolvimento permitiu avançar para outros mísseis. A tecnologia adquirida foi incorporada rapidamente a programas de dissuasão nuclear. Outro avanço foi o Mi-262, primeiro caça a jato operacional. Foi implantado nos últimos meses do conflito e conseguiu interceptar bombardeiros aliados. Com uma velocidade que superava os 800 km por hora, resultava difícil de contrariar. No entanto, seu número limitado e a falta de peças de reposição reduziram sua efetividade. No final da guerra, vários exemplares foram capturados por forças britânicas e americanas em bases da Baviera. Estas unidades foram trasladadas para centros de testes como Wright Field e Farnborough. Pilotos aliados as examinaram em voos reais, documentando manobras e rendimento. Os dados recolhidos ajudaram a desenhar novos modelos, como o F-8 Sabre nos Estados Unidos e o Gloster Meteor no Reino Unido. Em ambos os casos, foram incorporados elementos do sistema de turbinas, distribuição do peso e reação em altitudes altas. Outro projeto notável foi o Horten Ho 229, um avião de asa voadora fabricado em madeira com forma pensada, para reduzir sua detecção por radar. Embora não tenha entrado em combate, um dos protótipos chegou intacto aos Estados Unidos, onde foi avaliado por engenheiros da Northrop. Seu design influenciou em estudos posteriores sobre aeronaves furtivas. Décadas depois, algumas de suas características apareceriam em modelos experimentais do programa B-2. Em terra, foram capturados veículos experimentais como o Panzerkampfwagen 8 Maus. Este tanque de quase 200 toneladas foi construído em 2 exemplares. Embora não tenha participado em enfrentamentos, um foi enviado para a União Soviética para analisar sua capacidade de deslocamento, resistência e consumo. A informação foi empregada em testes sobre limites estruturais de blindados pesados. Também foram avaliados projéteis de design não convencional. O Rheinbote, um foguete de artilharia de longo alcance, foi testado na Bélgica. Seu rendimento foi estudado pelos aliados, que se interessaram em seu sistema de propulsão escalonada. De forma similar, o míssil Arar-Ruhrstal X-4, guiado por cabo, foi analisado por técnicos soviéticos e americanos para entender seu mecanismo de controle. Essas observações influenciaram o desenvolvimento inicial de mísseis guiados por sensores infravermelhos. O interceptador vertical Baixa-Emba 349, pilotado por uma só pessoa, foi outro exemplo revisado. Embora o projeto tenha sido cancelado após poucos voos, os dados sobre sua aceleração e decolagem serviram como referência para pesquisas sobre foguetes tripulados. Parte desses experimentos inspirou estudos posteriores sobre veículos de lançamento individual. A essa lista somaram-se modelos menos conhecidos, como o DFS-346, um planador supersônico desenhado para voos a grande altitude. Embora o protótipo tenha sido capturado sem ter sido testado, seus planos foram utilizados pelos soviéticos em estudos de aerodinâmica avançada. Também foram encontrados relatórios sobre o Skoda Kalba, um projeto de avião experimental com asas desmontáveis que pretendia combinar manobrabilidade e velocidade. Embora seu desenvolvimento não tenha se concretizado, suas ideias chegaram a ser revisadas por engenheiros em Praga e depois arquivadas por técnicos aliados. No campo naval, foram estudados designs de torpedos guiados e sistemas de propulsão compactos, que mais tarde influenciariam no design de submarinos táticos. Cada uma dessas peças, embora fragmentária, oferecia uma pista sobre o caminho que a indústria militar alemã buscava tomar. A transição desses sistemas para objetos de estudo não foi rápida. Muitos foram desmontados, analisados e avaliados durante semanas antes de extrair conclusões. Ainda assim, modificaram a forma como os exércitos se aproximavam da investigação armamentista. Algumas tecnologias não puderam ser aplicadas de imediato por falhas em condições reais, limitações técnicas ou falta de materiais. No entanto, ofereciam modelos viáveis para desenvolvimentos posteriores. Os pesquisadores não buscavam armas já efetivas, mas sim ideias que pudessem se converter em ferramentas úteis em cenários futuros.
química em reserva, os arsenais tóxicos que nunca ousaram usar. Durante a retirada alemã e o avanço inimigo sobre as cidades, parte do armamento nazista nunca foi desdobrada. Tratava-se de compostos químicos desenvolvidos com fins bélicos que, apesar de terem sido produzidos em grandes quantidades, não chegaram a ser utilizados. Alguns eram conhecidos desde guerras anteriores, enquanto outros pertenciam a uma nova categoria, com efeitos mais rápidos e letais. Sua existência foi confirmada depois do conflito. Em depósitos subterrâneos na Silésia e Turíngia, as tropas aliadas encontraram tambores rotulados com nomes como Tabun, Sarin e Soman. Esses agentes haviam sido desenvolvidos em laboratórios alemães na década de 1930. Ao contrário dos gases da Primeira Guerra Mundial, esses não causavam apenas irritação ou cegueira. Eram neurotóxicos que interrompiam a transmissão nervosa, provocando a morte em poucos minutos. Um contato mínimo bastava para ser mortal. Sua produção foi mantida em segredo. As fábricas estavam longe de centros urbanos, operavam sob supervisão militar e com pessoal especializado. Uma das mais relevantes ficava em Die Herrnfurt, perto de Breslávia. Lá eram produzidas várias toneladas por mês, que eram armazenadas em cilindros metálicos e transportadas por trem. Ao finalizar a guerra, os britânicos encontraram mais de 5.000 toneladas desses compostos prontos para distribuição. Apesar de terem a capacidade de usá-las, essas armas não foram desdobradas no fronte. O comando alemão evitou utilizá-las, possivelmente por temor a represálias, já que os aliados também contavam com arsenais químicos e haviam advertido que responderiam de imediato. Outro obstáculo foi a logística. Seu uso requeria condições controladas e pessoal capacitado, algo difícil de garantir nos últimos meses do conflito. Alguns documentos sugerem que houve ordens para empregá-las se Berlim caísse, mas nunca foram executadas. Em vez de ativá-las, foram escondidas em bunkers, túneis e vagões. Sua existência só foi confirmada quando as tropas ocupantes começaram a revisar as instalações. Em muitos casos, os técnicos aliados desconheciam o conteúdo até que os compostos fossem identificados por meio de documentos técnicos abandonados. A União Soviética encontrou arsenais semelhantes em zonas do leste da Alemanha e Polônia. Parte desses materiais foi enviada para laboratórios militares para análise. A partir deles, foram melhorados os protocolos de defesa química e desenhados antídotos de ação rápida. Países ocidentais seguiram caminhos semelhantes. Os Estados Unidos, por exemplo, armazenaram alguns desses agentes em instalações seguras e analisaram seu comportamento sob diferentes condições. Em certas situações, os recipientes foram considerados perigosos demais para serem manipulados. Por isso, optou-se por afundá-los. Navios fora de serviço foram carregados com armas químicas e levados a águas profundas do Mar do Norte e do Mar Báltico, onde foram afundados de forma controlada. Essas operações, registradas pelos governos envolvidos, não foram divulgadas publicamente naquele momento. Os estudos posteriores indicaram que esses agentes eram dos mais potentes desenvolvidos até então. Seu uso em combate teria gerado consequências difíceis de controlar, tanto para o inimigo quanto para a população civil. Por isso, o conhecimento adquirido foi aplicado mais à preparação defensiva do que à sua incorporação em arsenais ativos. Além dos agentes neurotóxicos, foram encontrados compostos projetados para contaminar água, danificar combustíveis ou afetar cultivos. Embora não fossem letais de forma direta, teriam provocado problemas logísticos e sanitários em larga escala. A maioria ainda estava em fase experimental, mas indicava uma intenção de ampliar o uso da química para além do combate direto. Os laboratórios responsáveis por essas armas foram desmantelados. Parte do pessoal foi interrogada e alguns colaboraram depois em programas de pesquisa reservados nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Soviética. A documentação resgatada foi utilizada para estabelecer normas sobre materiais perigosos e servir como base para acordos de não proliferação. Depósitos fantasma. A carga nazista enterrada sob a Europa. À medida que as tropas alemãs recuavam e as cidades passavam para as mãos aliadas, planos para esconder armamentos foram postos em prática. Não foi uma ação improvisada. Ordens haviam sido emitidas para trasladar material militar para túneis, minas, depósitos subterrâneos e zonas arborizadas afastadas dos frontes.
O propósito era impedir que sistemas ainda em testes ou em reserva fossem capturados. Parte deles foi encontrada nos meses seguintes. Outra porção continua sem rastreamento. Em Jonastal, Turíngia, foi descoberta uma rede de túneis incompleta. Dentro havia vagões com motores de foguetes, caixas com peças elétricas e estruturas reforçadas prontas para armazenar material sensível. Não havia militares presentes. Apenas restaram rastros do pessoal civil que abandonou o local antes da chegada soviética. Os planos resgatados sugeriam que se tratava de uma instalação preparada para operar de forma subterrânea por tempo prolongado. Nas montanhas da Baviera e Áustria, as patrulhas aliadas localizaram entradas camufladas em encostas. Muitas eram minas adaptadas para armazenar armas. Foram encontrados fuzis embalados, peças de reposição de blindados e projéteis organizados em compartimentos. Algumas galerias foram alagadas deliberadamente, outras seladas com concreto. Os relatórios indicavam que eram estruturas projetadas para conservar o material em condições estáveis durante anos. Perto da fronteira entre a Polônia e a Checoslováquia, os soviéticos encontraram trens imobilizados em túneis ferroviários fechados. Alguns vagões continham munição, outros peças de aviação, rádios táticos e armas leves. Muitas caixas ainda tinham seus lacres. As marcas de origem indicavam que haviam sido fabricadas pouco antes da queda do regime, com destino previsto para ser distribuído. Também foram encontrados arsenais ocultos em porões de edifícios oficiais, mosteiros e fazendas. Vários habitantes locais informaram sobre odores, estruturas estranhas ou histórias da época. Em Berlim, sob escritórios públicos, acessou-se corredores com caixas numeradas. Em seu interior havia pistolas, uniformes e documentos técnicos embalados meticulosamente, como se esperassem ser recuperados mais tarde. Uma parte do material não foi enterrada, mas sim afundada. No Mar do Norte e no Mar Báltico foram carregados navios com projéteis, minas e substâncias perigosas que depois foram submersos em zonas profundas. Essas operações foram realizadas tanto pelos alemães em retirada quanto pelas forças ocupantes. Em alguns casos, os barcos foram afundados intactos. Em outros, ativaram-se cargas após sua descida para impedir qualquer tentativa de resgate. Estudos marinhos realizados décadas depois localizaram alguns desses sítios. Foram detectadas estruturas afundadas graças a anomalias magnéticas ou relatos de pescadores. As inspeções comprovaram que ainda conservavam restos bélicos em diversos estados de deterioração. Por razões de segurança, não foram realizadas extrações. Os riscos superam qualquer potencial recuperação. Também houve achados imprevistos. Em florestas da Saxônia e Brandemburgo, as forças de ocupação desenterraram armas cobertas com lonas, enterradas a pouca profundidade. Em sua maioria eram fuzis, metralhadoras e explosivos manuais. Não estavam identificadas nem acompanhadas de documentos. Tudo indica que foram escondidas sem coordenação formal, como parte de recuos desorganizados. Algumas foram utilizadas por grupos irregulares, outras permaneceram ocultas durante décadas. Na Checoslováquia e Hungria foram localizados vagões com peças de artilharia e sistemas de radar. A maioria estava em oficinas fechadas ou vias em desuso. Alguns elementos haviam sido sabotados, outros estavam em condições aceitáveis e foram usados em testes técnicos ou desmontados para avaliação. Nem todas as localizações foram identificadas. Arquivos publicados muitos anos depois mencionavam túneis, trens e locais de armazenamento cuja existência não foi verificada. Alguns podem ter sido destruídos, outros se perderam por mudanças no terreno ou por falta de informação detalhada. Tecnologia oculta. Projetos avançados perdidos no tempo. Nos últimos anos do regime, grupos de engenheiros alemães trabalharam em sistemas de combate que ainda não estavam prontos para serem usados, mas que superavam o que as demais potências conheciam. Alguns desses desenvolvimentos não passaram do design. Outros conseguiram ser construídos parcialmente. Quando as forças aliadas entraram em território alemão, encontraram documentos, esboços e peças que não se pareciam com as armas já desdobradas. Essas ideias, embora não tenham sido utilizadas em combate, foram trasladadas para o exterior e estudadas durante anos. Um dos programas mais citados pelas tropas de ocupação foi o chamado Die Glocke.
Embora não tenha sido encontrado nenhum aparelho completo, os documentos e testemunhos recolhidos em zonas da Silésia e dos Sudetos descreviam um objeto cilíndrico que continha mercúrio e estava rodeado de materiais com propriedades eletromagnéticas. Os relatórios falavam de comportamentos estranhos durante seu uso, como interrupções elétricas ou reações físicas incomuns. Não havia certeza sobre sua função, mas os documentos foram enviados para centros de análise nos Estados Unidos. Parte do pessoal vinculado foi interrogada durante meses. Outro achado relevante foi o avião Horten Ho 229. Sua forma triangular, sem aletas verticais, reduzia sua visibilidade ao radar, embora esse não fosse seu objetivo inicial. Foram construídos vários modelos de teste. Um deles foi encontrado pelos americanos e trasladado para laboratórios especializados. Seu design foi revisado por empresas do setor aeronáutico e serviu de inspiração para desenvolvimentos posteriores. Anos depois, suas linhas seriam retomadas em projetos de aeronaves de baixa detecção. No âmbito da propulsão, os técnicos alemães haviam explorado o uso de combustíveis mistos e motores com empuxo regulável. Alguns designs estavam orientados para mísseis terra-ar com capacidade de resposta rápida. O modelo Wasserfall, derivado do V2, estava equipado com controle remoto e podia explodir perto do objetivo. Embora não tenha sido produzido em grandes quantidades, seus princípios foram analisados por especialistas britânicos e soviéticos. Esses conceitos seriam reutilizados em gerações seguintes de mísseis. Também foram encontrados planos de projéteis que usavam energia elétrica para seu lançamento. Não havia protótipos em funcionamento, mas os esquemas detalhavam canhões de trilho capazes de disparar sem explosivos, mediante campos magnéticos. Os documentos foram arquivados e compartilhados com físicos de alto nível. Naquele momento foram considerados pouco práticos, embora em décadas posteriores, alguns países retomaram essas ideias com materiais mais avançados. Outros arquivos descreviam dispositivos ópticos de longo alcance, emissores de micro-ondas e ferramentas projetadas para interferir nas comunicações do inimigo. Embora se tratasse de desenvolvimentos iniciais, mostravam uma intenção clara de afetar os sistemas eletrônicos adversários. Alguns desses conceitos se parecem com tecnologias que anos mais tarde seriam conhecidas como inibidores de sinal, contramedidas eletrônicas ou radares passivos. Nas montanhas de Harz, as tropas americanas encontraram fragmentos de um projeto que combinava motores de ascensão vertical com cápsulas seladas. Embora faltasse documentação completa, os técnicos sugeriram que se tratava de uma tentativa de veículo de lançamento a grande altitude. Os materiais empregados, leves e com tolerância ao calor, chamaram a atenção de especialistas que já trabalhavam em programas de mísseis estratégicos. Em Praga, foram encontrados registros de ensaios com energia térmica concentrada. Os documentos falavam de dispositivos capazes de focar calor em um só ponto, usando lentes e geradores potentes. Não havia provas conclusivas nem imagens, mas as descrições foram consideradas relevantes e conservadas por centros de pesquisa aliados. Nem todos esses desenvolvimentos estavam destinados ao combate direto. Alguns relatórios faziam referência a técnicas de ocultamento, como telas tratadas com substâncias que reduziam o calor corporal visível ou tintas que absorviam a luz. Embora não tenham sido encontradas amostras físicas, as notas eram detalhadas e utilizavam terminologia precisa. Esses documentos foram derivados para grupos dedicados ao estudo de sistemas infravermelhos. Também foram detectados esforços centrados na mobilidade individual. Em certos hangares foram descobertos trajes equipados com pequenos propulsores, projetados para serem usados por soldados em descidas de grande altura. As anotações assinalavam que os testes estavam em uma etapa inicial. No entanto, a possibilidade de proporcionar a um combatente capacidade de voo independente foi levada em conta pelos departamentos militares de várias potências. Esses materiais não foram destruídos. Apesar de que muitos estavam incompletos, todos foram considerados valiosos. Os papéis, as peças e as amostras foram distribuídos entre agências estatais, universidades técnicas e empresas vinculadas a projetos de defesa. Foram organizados segundo seu nível de desenvolvimento, possibilidade de aplicação prática e relação com outros programas já existentes. Alguns permaneceram armazenados sem uso imediato. Outros foram a base de investigações futuras.
Indústria roubada. A corrida global pelo cérebro nazista. Depois da rendição da Alemanha, uma parte do material militar apreendido foi classificada e distribuída entre instituições de defesa. No entanto, boa parte do conhecimento técnico terminou fora dos quartéis. Empresas privadas, sem mencionar a origem do material, incorporaram essas ideias em seus processos industriais. As armas alemãs, suas partes e os princípios de funcionamento passaram para as mãos de companhias sem uniforme, mas com acesso a planos, laboratórios e materiais. No Reino Unido, relatórios do British Intelligence Objectives Subcommittee indicavam que firmas da indústria aeronáutica e metalúrgica receberam componentes como motores, sistemas hidráulicos e estruturas de fuselagem para sua análise. A meta não era copiar diretamente, mas adaptar o que fosse útil às próprias linhas de produção. Em vários casos, esses elementos foram modificados para serem usados em maquinaria industrial, turbinas civis ou veículos de transporte. Nos Estados Unidos, ocorreu algo similar. Empresas vinculadas ao governo, como General Electric, Bell Aircraft, North American Aviation e Westinghouse, obtiveram acesso a documentos e peças provenientes de fábricas alemãs. Em seus ateliês, foram desmontados motores, aparelhos de controle, sistemas de propulsão e instrumentos de medição. Toda essa informação foi sistematizada e aplicada em novos protótipos, registrados depois como propriedade intelectual americana. Muitas das adaptações focaram nos materiais. O uso de metais leves, camadas resistentes ao calor e técnicas anticorrosivas foi um dos aportes mais aproveitados pelo setor industrial. Manuais encontrados em fábricas alemãs explicavam processos de tratamento térmico e misturas químicas que eram pouco conhecidas fora do país. Com esses métodos, as companhias melhoraram a resistência e eficiência de seus produtos sem a necessidade de redesenhos completos. Também houve uso no campo farmacêutico. Laboratórios que colaboravam com agências governamentais tiveram acesso a estudos médicos feitos por pesquisadores alemães. Embora alguns fossem questionáveis do ponto de vista ético, os dados sobre tolerância física, reação a substâncias e metabolismo sob estresse foram considerados úteis. Algumas fórmulas desenvolvidas para pilotos ou submarinistas foram transformadas em produtos civis, sem deixar evidências sobre sua procedência. O setor automotivo também se beneficiou. Foram adotados designs de suspensão, transmissões e estruturas de chassi que ofereciam maior estabilidade e durabilidade. Vários desses sistemas haviam sido testados em protótipos alemães que não chegaram a entrar em combate. As patentes originalmente registradas por marcas como Henschel ou Daimler-Benz foram transferidas para empresas estrangeiras que as modificaram para uso comercial durante o pós-guerra. Os relatórios compilados durante a ocupação revelam que muitas patentes foram absorvidas sem reconhecer sua origem. A justificativa dos governos vencedores era clara. Sendo propriedade de um Estado derrotado, não existia obrigação de compensação. Assim, centenas de desenvolvimentos técnicos passaram a fazer parte de catálogos de companhias privadas sem processos legais intermediários. Na União Soviética, este processo foi mais sistemático. Várias fábricas foram desmontadas e trasladadas por completo para solo soviético. Nelas, os trabalhadores locais continuaram produzindo peças baseadas em planos alemães. Ao mesmo tempo, centros de pesquisa estatais receberam documentação e protótipos para adaptar essas soluções aos padrões próprios. Esses conhecimentos foram aplicados em setores como ferrovias, aeronáutica, sistemas elétricos e óptica de precisão. Em países neutros, a integração foi mais silenciosa. Algumas companhias suíças, suecas e espanholas, que haviam tido vínculos comerciais com a Alemanha durante a guerra, conservaram acesso a materiais técnicos. Após o conflito, esses recursos foram incorporados sem gerar suspeitas. Muitas vezes, a origem foi ocultada mediante pequenos redesenhos ou novos registros de patente com datas posteriores. Na Alemanha Ocidental, parte da indústria militar transformou-se em produção civil. Algumas empresas mudaram de nome, ajustaram sua estrutura legal ou diversificaram suas atividades. No entanto, entre seus documentos ainda havia fórmulas, desenhos e métodos criados durante o conflito. Embora o Tratado de Rendição proibisse o rearmamento, esses conhecimentos não desapareceram. Anos mais tarde, alguns foram utilizados novamente sob contratos oficiais do novo governo alemão.
A transferência de tecnologia não se limitou aos objetos, também ocorreu através das pessoas. Engenheiros, designers, especialistas em metais e cientistas com experiência prática foram contratados por companhias que buscavam soluções imediatas. Esses profissionais, que não usavam uniforme nem tinham histórico penal, aportaram melhorias, métodos de fabricação e técnicas de prova que não figuravam em nenhum manual oficial. Em vários casos, suas contribuições nunca foram vinculadas à sua origem real. Túneis, restos e segredos, as relíquias que continuam a aparecer. Décadas depois do fim da guerra, começaram a aparecer achados que trouxeram de volta ao presente partes do armamento nazista que se acreditavam desaparecidas. Alguns surgiram por acaso, outros após investigações guiadas por documentos antigos, rumores persistentes ou sinais detectados com nova tecnologia. Esses descobrimentos, espalhados entre vários países, mostraram que uma parte considerável do material oculto não havia sido localizada e continuava enterrada, submersa ou selada. Em uma zona arborizada perto de Pilzno, no sul da Polônia, trabalhadores que ampliavam uma estrada secundária encontraram uma entrada colapsada. Ao inspecionar o local, identificaram uma sala com estantes enferrujadas que ainda continham fuzis, capacetes e caixas de munição. O acesso havia sido fechado por dentro, o que sugere que quem o preparou não retornou. Apesar da deterioração, os objetos conservavam marcas e datas de fabricação alemãs correspondentes a 1945. Nos arredores de Kassel, Alemanha, durante obras em uma planta industrial abandonada, foram encontrados compartimentos com componentes de foguetes e planos em bom estado. Entre o material havia sistemas de guia e esquemas de mísseis de curto alcance. Os especialistas que os revisaram os associaram a um projeto similar ao Wasserfall. Não havia registros oficiais dessa instalação, o que indica que operou à margem do controle central. Na Áustria, um grupo de investigadores localizou vagões selados em uma via ferroviária coberta com terra após a guerra. Dentro havia peças de artilharia, sobressalentes de veículos blindados e uniformes sem uso. O local foi encontrado graças a um diário familiar. A revisão do conteúdo mostrou que o trem havia sido detido por ordem direta de comandos locais, com a intenção de retornar mais tarde para buscar o material. Diante da costa da Letônia, pescadores alertaram sobre estruturas metálicas que danificavam suas redes. Mergulhadores e técnicos localizaram restos de uma embarcação afundada com caixas numeradas. Algumas continham projéteis selados, outras embalagens com etiquetas quase ilegíveis. A baixa temperatura e a profundidade haviam desacelerado a corrosão. As análises indicaram que a carga era parte de uma operação de evacuação incompleta. No Mar Báltico, veículos submarinos não tripulados detectaram zonas com alta concentração de objetos metálicos. Ali foram identificados restos de barcos com material militar, alguns com cilindros fechados semelhantes aos usados para armazenar agentes químicos. Embora o conteúdo não tenha sido extraído, foram coletadas amostras da água circundante e confirmada a presença de resíduos compatíveis com compostos de guerra. Em uma zona próxima a Trondheim, Noruega, foi encontrada uma caverna fechada que continha fragmentos de planadores, motores parcialmente desmontados e ferramentas de precisão. O local não figurava em documentos militares conhecidos. Sua localização remota e o acesso difícil explicam por que não foi descoberto durante as tarefas de inspeção inicial. Parte do conteúdo foi enviada a um museu local, enquanto o resto ficou em mãos de técnicos para análise posterior. Na Chequia, arqueólogos que escavavam perto de um antigo campo de treinamento encontraram restos de uma estrutura subterrânea. Dentro havia equipamentos de rádio, geradores e munições sem utilizar. Os exames indicaram que a instalação foi construída nos últimos meses da guerra. A entrada estava coberta por vegetação e pedras, o que havia impedido sua identificação prévia. Arquivos desclassificados por governos aliados revelaram referências a instalações não inspecionadas ou apenas revisadas parcialmente. Alguns documentos falavam de túneis em zonas rurais da Alemanha e Áustria que nunca foram explorados por falta de meios. Também eram mencionados trens desviados, cujo destino final não ficou registrado. Essa informação deu origem a expedições privadas e programas de televisão que tentaram seguir as rotas desses carregamentos. O desenvolvimento de ferramentas como escâneres geológicos
Imagens de satélite e comparação de mapas históricos permitiu localizar estruturas enterradas em lugares antes inacessíveis. Em vários casos, o radar de penetração terrestre detectou câmaras sob edifícios construídos em décadas posteriores. Algumas foram abertas com autorização, outras continuam pendentes de escavação. Em coleções privadas e leilões internacionais, começaram a circular peças que não contavam com documentação clara. Canhões desmontados, fragmentos de aviões e equipamentos eletrônicos foram vendidos com certificados de autenticidade. Alguns objetos terminaram em museus, outros em mãos de particulares. Essa circulação, permitida em certos países, levanta dúvidas sobre sua origem e sobre como saíram do inventário oficial. Os descobrimentos não se limitaram à Europa. Em regiões da América do Sul, Norte da África e Oriente Médio, ainda aparecem armas alemãs em arsenais esquecidos, propriedades privadas ou depósitos sem registrar. Embora se trate de modelos antigos, sua existência confirma que o armamento nazista se dispersou mais do que se estimava a princípio. Os achados continuam. Cada um adiciona uma peça ao mapa incompleto do material desenvolvido e ocultado nos últimos meses do conflito. Muitos desses elementos não foram usados, vendidos nem destruídos. Apenas ficaram armazenados, esperando. No todo, o que o Terceiro Reich construiu foi destruído ao cair. Parte se dispersou, outra foi enterrada e algo ficou sem rastro. As armas mais sofisticadas passaram a fazer parte de programas secretos, as mais comuns foram vendidas, usadas ou simplesmente desapareceram. Alguns laboratórios mudaram de país sem mudar de propósito. Em certas regiões, ainda se encontra material que ninguém esperava ver. Às vezes no fundo do mar, às vezes atrás de um muro esquecido. Muitos desses restos foram aproveitados sem mencionar sua origem. Outros foram estudados, copiados e arquivados. Há peças que voltaram a funcionar sob outra bandeira, outras que continuam guardadas por precaução ou por esquecimento. Embora os anos tenham passado, a circulação desse arsenal não se fechou completamente. Em zonas do Mar do Norte e do Mar Báltico, foram afundados mais de 40 navios com carregamentos que incluíam minas, projéteis e armas químicas. Em algumas costas, os restos continuam lá, sem terem sido abertos nem revisados. Em depósitos subterrâneos da Silésia, foram encontradas mais de 5.000 toneladas de agentes como tabum e sarin, prontos para serem transportados. Em White Sands, os Estados Unidos lançaram mais de 60 mísseis V-2 entre 1945 e 1950. Em paralelo, a União Soviética replicou o modelo sob o nome R-1 e o testou em Kapustin Yar. Em ambos os casos, não se tratou de testes isolados, mas das primeiras bases de novos sistemas de mísseis. Inclusive, décadas depois, foram encontrados foguetes, tanques e documentos em túneis bloqueados, cavernas seladas ou vias abandonadas. O que começou como butim ou abandono se tornou parte do armamento moderno. O que resta sem ser encontrado continua levantando a mesma pergunta do início. Realmente sabemos onde estão todas as armas que o nazismo deixou?